A partir de agora, sobe o giro do motor. Está começando Café com Velocidade. Opinião e debate sobre o melhor do esporte a motor. Apresentação: Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Thiago Rosa e Fábio Campos. Café com Velocidade, o seu podcast semanal de automobilismo. Café com Velocidade. E para você que nos ouve no café.autosfera.com.br, estamos começando o segundo bloco da edição 537. Se você não ouviu o primeiro, lá nós falamos um pouquinho sobre a situação do campeonato após o Grande Prêmio do Japão, dos problemas da Ferrari, como ficou a Mercedes. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre Force India. Passa a vinheta. Vamos então mudar um pouquinho de assunto, porque, Fábio Campos, tem um assunto aqui que o Jailson também abordou, que é o assunto Force India. Mais uma vez os carros foram competitivos e pilotos foram muito bem, ocupando e aproveitando as posições logo abaixo das três equipes ponteiras. Pergunta para Diogo Gomes: Ocon conseguiu se manter firme à frente de Pérez, mesmo sendo pressionado. O que você achou dos comentários de Pérez no rádio? Disse que o Ocon estava lento, mas em momento algum esboçou alguma tentativa de ultrapassar. Acho que o Fábio Campos pode responder pelo Diogo, né? Acho que seria uma bela resposta sobre esse assunto também. O Diogo Gomes gente, caiu, né? Tá com problemas de internet. Então. A gente explicou, né? Tadinho, ele mudou de casa há pouco tempo, então imagino que ainda tá bem estável as coisas lá. Mas ele tentou, gente, super participar do programa e quem sabe ele volta aí em algum momento também. Diogo Campos, então. Eu posso falar pelo Diogo Gomes, mas eu não posso falar pelo programa. Hein? Posso falar só pelo Diogo Gomes. Bom, falando sério, eu acho... enfim, eu vou... eu já tenho uns 3 tweets aqui prontos, porque eu sou assim, né? Eu planejo os tweets, assim, eu deixo eles salvos. Eu deixo eles salvos, eu planejo tweets com um mês, uma semana de antecedência, totalmente fora do espírito da coisa. Seu Twitter mesmo, Fábio Campos? Ah, é verdade, eu nunca disse aqui, bem lembrado. Nunca. @CampusFB, para quem. E aliás, eu tô adorando, porque os ouvintes do café estão interagindo, todos os tweets têm resposta, tem gente, né, comentando, é muito legal, eu tô achando um barato essa brincadeira. Mas enfim, eu já tenho uns 3 aqui para soltar sobre a Force India, porque eu vejo, me incomoda, assim, não é que me incomoda, né? Me entristece, né, a passividade que se aceita a situação da Force India, que era uma coisa que deveria levantar a imprensa, as pessoas que gostam de automobilismo, os veículos especializados, os não especializados, porque tem os não especializados também, enfim. Aceitar essa situação da Force India é uma coisa lamentável, porque a gente viu o ápice acontecer. Todos nós aqui, se eu não me engano, se eu não estiver aqui falando por quem eu não devo, elogiamos a Force India durante esse campeonato, de ser uma briga na pista, da rivalidade entre os pilotos, de um realmente não gostar do outro, de ter boas disputas, de ter emoção na Force India, sem nunca louvar a batida, o acidente, pelo menos não no meu caso. E a gente vê atingir esse ápice, a gente vê claramente isso ter um retrocesso, né, um retrocesso, na minha opinião, lamentável, um retrocesso que diminui. Aí, o Grande Prêmio do Japão poderia ter tido, no mínimo... Eu até excluí quando eu falei a questão do safety car, né? Se o safety car viesse, eu citei 3 brigas aqui e nem citei a da Force India, porque juntaria Pérez e Ocon também, com o Pérez, pelo menos na declaração dele, mais rápido. Embora o final de semana tenha mostrado um Ocon voando. Mas eu nem citei, porque a gente acaba, não é, Rosa, aceitando, as pessoas acabam aceitando. E eu acho que, principalmente... os órgãos de imprensa deveriam se levantar contra isso, criticar, perguntar, seguir questionando, seguir colocando na pauta, seguir fazendo especiais. Enfim, tem que se colocar isso em discussão. Não se deve abaixar a cabeça, que é uma expressão que eu, às vezes, até sou meio cruel, mas às vezes eu insisto em usar essa expressão, que é o goela abaixo, que é o baixar a cabeça, e aceitar esse tipo de coisa. A gente viu o ápice, a gente está vendo no mesmo campeonato o que é o passo atrás, o que é a interferência maléfica, maligna, escolham a palavra que quiserem,
de um engenheiro no que está acontecendo dentro da pista. A gente vai se acostumar, então? Joga a pergunta para o Rosa, que pediu a palavra. A gente vai se acostumar, então, com uma Force India sem briga? Tá certo? Deixa assim? É como os 15 segundos. Isso para mim não me atrai, não vejo graça nenhuma. Não, eu concordo com você nessa linha, Fábio Campos. Eu vejo que a partir do momento que tem um comentário, mantenha a sua posição, você tira completamente o charme da disputa, até a naturalidade da disputa. Eu só queria colocar, até porque eu tenho certeza, eu só não vou lembrar qual programa que você não estava, que eu falei a respeito não houve. Acho que não houve. Desses dois rapazes, Ocon e Pérez, que têm trazido aí muita discussão por conta de todo o embate que tiveram ao longo do ano. Eu vou na linha, e para deixar claro de novo, eu vou na linha que essa disputa da Force India não foi uma disputa bonita. Eu acho que teve muito mais eventos de toques, acidentes, aquilo que você falou que a gente não cultua, mas que foi exatamente isso que chamou mais atenção para essa batalha do que, de fato, a batalha em si na pista. E, de novo, a gente viu esse final de semana, mais uma vez, um evento não relacionado à batalha de pista na Force India, chamando atenção, que é quando, de fato, aconteceu aquela intervenção que eles falaram que iriam fazer se continuassem a disputa. Lógico, a intervenção foi chamada um pouco por conta do Pérez, que falou, o Ocon está muito lento à minha frente. Amigo, tá muito lento, passa, é o óbvio. Ele estava ali atrás de um Hülkenberg que estava mais lento, que estava numa estratégia absurda da Renault, que sim, o Fábio Campos já até mencionou no comentário anterior a respeito da Renault. A Renault erra em coisa básica, e inclusive nisso errou, que ela fez uma estratégia que jogou os carros dela para trás no grid, é só olhar. E aí teve isso, essa Force India se intrometendo, que não tinha feito até então, para acabar de vez com essa disputa. Uma disputa que, para mim, nesse caso, é a não disputa. É o problema dos pilotos se tocarem, rivalizarem, não criar, de fato, a animosidade na pista de uma forma esportiva. Então, tirando um ou outro lance ali de um GP do Canadá, por exemplo, essa rivalidade Ocon e Pérez, por enquanto, para mim, não está trazendo nada de bom. É história? É história. Tem que se cobrir? Sim. Mas desportivamente falando, ela não é tão boa ou tão bonita assim quanto outras histórias de rivalidades que tivemos dentro da Fórmula 1. Espero que Diogo Gomes tenha ouvido isso, porque eu gostaria também de ouvir ele a respeito de Pérez e Ocon, até porque a pergunta originalmente foi para ele. Sem ouvir, bom, então, o Diogo Gomes, vai a Bárbara Franzin falar. Eu vou dar uma ajuda para ele, vai deixar o Diogo se localizar, coitado. Mas falando sobre esse assunto também, eu faço o paralelo do Campos, né, dessa questão do desgaste ao longo do ano. E é essa sensação, né, da Force India. Vinha fazendo aí disputas super legais, todo mundo gostando pra caramba, e eu acho que aqui eu, né, falo por boa parte da mesa, porque ninguém menos é contra... Eu. Ah, é? Você é contra a disputa, então? Acabei de falar isso, né? Mas, enfim. Então tá, né? Às vezes a gente pula umas partes, né? Finge que não escuta, mas tudo bem. Então todos menos o Rosa, né? Enfim, não, tô brincando. Não, eu disse que eu não gostei dessa disputa do jeito como foi. É só pra ficar claro, né? Porque não fica parecendo que eu tô no mundo paralelo aqui. Não, eu acho que todos nós, então, temos em comum a questão da gente querer ver disputa, querer ver a ultrapassagem, né? Mais na pista, menos fora. Então, para mim, é muito chato também esse tipo de acontecimento. Era uma das duplas aí que estavam mais chamando atenção, né? Por desempenho, por brigas. Ok, às vezes tem os acidentes, né? Eu acho que ninguém quer que isso aconteça, tanto com seu companheiro de equipe como com outro piloto. É péssimo quando você tem que abandonar uma corrida por acidente, independente de quem que bateu ou o que aconteceu.
Então, acho que nesse caso eles acabam até se punindo ainda mais, e aí recebem broncas de todos os lados, mas é muito chato a gente ver aí uma disputa em potencial que a gente teria a ser interrompida por um quarto lugar, que até o Diogo colocou aqui no nosso bastidor, né? Falando que já é garantido esse quarto lugar. Então não tem esse porquê de, não, vamos nos preservar, né? Podemos perder aqui a chance de conquistar este lugar. Então, se realmente estivesse ameaçado, era outra história que ainda eu não apoiaria, mas como já é super garantido, deixa brigar, gente, vai dar mais graça para a corrida. Então, é um outro desenho aí também que faz com que esse final de campeonato fique um pouco mais sem briga, né? Porque seriam disputas muito interessantes, são dois pilotos aí que estavam dispostos, sim, a fazer de tudo para conquistar os seus lugares, mostrar que vieram, continuam tendo bons desempenhos, mas travam quando ficam ali um atrás do outro, né? Então, isso eu sou contra, não acho nada legal e é uma pena que isso está acontecendo. Vamos lá. Hoje a diferença da Force India na quarta colocação para a Williams na quinta colocação é de 81 pontos. Pontos que, se eu não acredito que o Vettel vai conseguir descontar em cima do Hamilton, eu não acredito menos ainda que a Williams vá conseguir tirar essa vantagem da Force India para pegar essa quarta colocação. Ainda mais a Williams sofrendo tanto com desempenho e com um piloto ainda não preparado e com outro piloto já aposentado ainda na Fórmula 1. Não tem como ir buscar. Então essa quarta colocação, ela já está mais que definida. Assim como a terceira colocação já está definida em favor da Red Bull. Não tem mais como a Force India buscar, são mais de 150 pontos de diferença. É impossível. Talvez até matematicamente seja impossível. Então, essa ordem, ela vai acima do que a gente viu até aqui. Eu não gosto, eu gosto da briga, eu aplaudi demais e, enfim, continuarei aplaudindo. Eu acho que se deu um ponto no momento em que nós tivemos corridas seguidas com eles tendo contato e inclusive em algumas corridas um ou outro abandonando, ou até os dois tendo problemas ali, perdendo muitos pontos. Eu entendo a equipe pensar em, poxa, isso está me prejudicando, eu vou tentar tomar uma decisão nesse sentido. Talvez, enfim, estudar maneiras. Agora, hoje a equipe não precisa mais desse tipo de ordem de equipe. Primeiro eu não concordo com essa ordem, mas mesmo que eu concordasse, hoje não dá mais para aceitar, porque de novo, a posição já é garantida, sabe? Você dá a posição do Pérez, a chance do Pérez tentar atacar o Ocon ali, era o mínimo possível, porque você não tem mais o que perder, você não tem mais o que ganhar nem o que perder. Todo momento que tiveram acidente dos dois pilotos, o que eles falaram foi, isso está prejudicando a equipe, isso está prejudicando a equipe. Hoje não tem mais como prejudicar a equipe, porque não tem mais como eles perderem essa posição, é algo garantido. Então hoje excedeu o ponto de, olha, os dois pilotos estão brigando, os dois pilotos tiveram contato e com isso abandonaram a corrida ou perderam pontos e isso prejudicou a equipe. Hoje excedeu isso. Para mim, Suzuka agora ficou muito claro. Hoje excedeu isso. Hoje é uma posição de, olha, eu perdi a rédea dos meus dois pilotos em um momento, isso me prejudicou e eu não vou perder a rédea deles de novo. Infelizmente pra gente que é fã, que quer ver eles brigando. Mas pra mim a Force India passou uma mensagem clara de, eu não vou dar qualquer mínimo espaço para os pilotos se sentirem soltos. Eu vou, mesmo não tendo chance de perder nem ganhar mais nada, eu vou segurar eles. E isso foi horrível. Isso foi horrível porque tem um ponto ali, quando é apresentado o rádio na transmissão do Pérez falando para a equipe, olha, deixe eu passar, eu posso atacar o Esteban, né? E o engenheiro fala, não pode, segure sua posição, mantenha sua posição. Aquele momento ali, eu não estava acompanhando, não acompanhei a corrida ao vivo, então não pude acessar o live time, como faço de costume, mas até visualmente, e pelo aquele gráfico do lado da Fórmula 1, na própria transmissão, dá pra ver muito claramente que o Pérez vinha bem mais forte. Vinha mesmo, vinha pra cima. E eu acho que dava pra... Talvez não conseguisse ultrapassagem, mas uma briga, pelo menos, ali ia ter um ambiente muito bonito. E nós tivemos diversas brigas, diversas talvez seja exagero, mas nós tivemos algumas brigas nessa corrida, e foram brigas limpas, com exceção do Magnussen, mas o Magnussen aproveitou de um erro do Massa. Ali parabéns pro Magnussen, que conseguiu dar ele aquele movimento brilhante. Mais um, né, porque em Singapura ele já tinha tido um parecido. Então, tirou muito, sabe? Se a gente já tem um campeonato lá na frente, que desde a volta 5,
A corrida levou um baque enorme quando perdeu o Vettel e aí abriu para campeonato e tudo mais. No final, ou mais para metade, teve esse outro baque da Force India, que de novo, para mim reafirma a posição de que, olha, eu não vou deixar meus pilotos brigarem porque eu não quero correr o risco de perder a rédea. Eu não tenho o que ganhar nem o que perder, mas eu não vou deixar espaço para eles mais. Isso é muito negativo. Muito, 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 muito negativo. Eu acho o seguinte, é interessante a gente tocar nesse assunto, interessante o comentário do Diogo. Também vou de acordo com o que a Bárbara falou. Eu acho o seguinte, a Fórmula 1, ela não pode se dar o luxo de proibir de uma equipe, de aceitar, vou reformular a frase. A Fórmula 1 não pode se dar o luxo de aceitar uma equipe proibir os seus 2 pilotos de brigar. A Fórmula 1 já tem 20 carros, um número pobríssimo, muito pobre, que não dá vazão a pilotos de qualidade para chegarem na Fórmula 1. A gente está se acostumando com uma Fórmula 1 de 20 carros, que é um perigo, que a gente também não deveria. Que a Fórmula 1 ela tem que ter no mínimo 26 carros, pelo tamanho que ela tem, pelo número de pilotos que existem nas categorias de base, pelo alcance mundial que ela tem, pelo número de nacionalidades que devem ser representadas, pelo número de países que ela visita. A Fórmula 1 não pode ter 20 carros. Então a Fórmula 1, a gente está se acostumando com uma Fórmula 1 de 20 e talvez dando graças a Deus de ver uma Fórmula 1 de 20, porque no dia que a Red Bull puxar da tomada, e isso, ouvinte, não é uma realidade tão longe, tão distante assim, tá? Esse ano a Red Bull vai ter a resposta dos motores de 2021 e não tenham dúvida de que ela puxa, repito, vou usar a expressão de novo, o plug da tomada, se os motores não vierem na direção da competitividade, mas isso é um assunto para a gente, tem muito detalhe interessante aí para a gente entrar nesse assunto, mas o assunto principal é esse. Existem 20 carros de Fórmula 1, existe muito pouca briga, a gente já tem uma equipe que proíbe a briga quase que no seu estatuto, né, que é, na minha opinião, a equipe que menos poderia fazer isso. A equipe que mais tem obrigação de defender o automobilismo, porque essa equipe ela se confunde com a história do automobilismo. Ela é a primeira a proibir. A gente já tem toda a dificuldade técnica que a gente vê a cada final de semana. Eu repito o que falei no começo do programa. 2017, para mim, já perdeu para 2015. Para 2016, desculpa. Já perdeu e não poderia perder. Porque as mudanças nos carros, enfim, tudo o que falaram que iam fazer, a gente já sabia que ia ser um tiro no pé, né? Mas a gente tem sempre aquela esperança boba. A Fórmula 1 já perdeu em 2017 para 2016, em termos de campeonato, porque o de 2016, né, foi mal ou bem, mas foi mais emocionante. Em termos de corridas boas, acho difícil que 2017 chegue, mesmo se tiver um Grande Prêmio do Brasil igual, né, ficaria ali empatado, vamos ver se terá. E em termos de rivalidade, porque a rivalidade Rosberg e Hamilton foi muito mais gostosa de se acompanhar do que a rivalidade Vettel e Hamilton, né? Acho que isso aí, se não concordamos, por favor, se manifestem. Mas eu vejo dessa maneira. Então, com a Fórmula 1 com tantos problemas assim, com tão pouco carro, a gente não pode se dar o luxo de aceitar. E isso é o que mais lamento. Eu não estou aqui no programa de hoje criticando o engenheiro, criticando o Pérez, criticando o Ocon, apesar das posturas todas de cordeirinho de todos eles. O Pérez teve a desfaçatez de achar legal na entrevista coletiva aquela entrevista após a prova. Falou, não, tá certo, tem que fazer isso mesmo. Teve essa nota 0. Eu não estou nem criticando isso. O que me mexe é a gente passar a aceitar esse tipo de coisa. E daqui a pouco a gente nem comenta mais no programa, fica comum, vai lá, tá certo, Force India, não pode, porque a gente acabou de ver, eu não preciso lembrar de 2015, 14, 10, não precisa. A gente viu há poucos meses o quão legal é essa briga. Eu até entendo o ponto do Rosa, que é interessante, de que não é uma briga de ultrapassagens, mas era uma briga, eu acho que é isso que a Bárbara quis dizer, uma tensão legal da gente ver. Um piloto reclama do outro no rádio, aí desce do carro com a cara fechada. É legal de ver. Aí um parte para cima do outro. Na Bélgica, a gente não pode esquecer. A gente fica muito focado no acidente na Bélgica, mas o Pérez faz uma ultrapassagem sobre o Ocon no final da reta, da Camel, que é linda, que é belíssima. Ali teve uma briga, né? Então, me incomoda. Eu não consigo aceitar perder esse tipo de disputa sem que a gente levante aqui o debate, a conscientização, eu acho, do nosso ouvinte. Aqui não. Se acostumar com isso, para mim, é mais grave do que ver isso acontecer constantemente. Olha, e vai debate aí, viu? Pode preparar, porque o fã da Fórmula 1, eu até evito rede social, tô tentando evitar pelo menos. Eu vejo, é porque tá me dando um pouco de raiva, tá surgindo, tá brotando umas pecinhas aí, que são, é a geração, sabe no futebol que tem a geração 7-1? Perdão, tá brotando a geração ordem de equipe do bem.
Essa ordem de equipe. Nossa, você não tem noção. Tá brotando essa ordemzinha. Olha, mas deixa o Pérez passar, gente. Se o Pérez não conseguir, ele devolve a posição. Isso sobe uma raiva quando eu ouço um negócio desse. Não, cara, não é por aí que a coisa funciona. Pelo amor de Deus. Você não quer assistir corrida? Você não quer assistir corrida? Você não liga a televisão, você não acorda 2 horas da manhã, igual um idiota, e pra assistir a corrida, então não assiste. Fica em casa, assiste outra coisa, vai assistir, sei lá, hipismo, alguma outra coisa, mas não assiste isso. Vai assistir DTM, por exemplo, que você tem corrida definida já desde a primeira volta lá, o WC, que esse ano tá um nojo com ordem de equipe. Vai buscando, mas, sabe, isso é o tipo de coisa que me incomoda muito. Mas tá nascendo. Esse tipo de termozinho tá começando a virar popular. Tá começando a virar costume. É aquele negócio de chega uma Ferrari perto da outra, aí a transmissão e uma porrada de fãs já fala, opa, olha, vai ter inversão. Vamos ver que volta a inversão vem. Vamos ver. Como se isso fosse algo bom. Você espera algo bom, pô. Você não espera um negócio ruim daquele. Não é assim que funciona. Ô Gomes, o debate vai começar, eu não vou conseguir ficar quieto. A gente tem que virar o bloco, né? Isso você tá tão certo, Diogo, e essa é uma briga que eu compro desde o primeiro dia que eu sentei na cadeira do Café com Velocidade. Os meus colegas mais antigos aí de bancada certamente já vão pro Facebook quando eu começo a falar isso, porque eu tenho certeza que não tenha nem interesse em me ouvir mais. Claro que eu tô brincando. Mas aí, Diogo, a gravidade disso é tão grande, por isso que eu ataco a imprensa. Porque se a gente tem uma imprensa do mesmo jeito que o narrador supremo cria a cultura de chamar um piloto de pré-frio, porque o carro dele quebra, e as pessoas compram isso, se a imprensa batesse nisso da mesma maneira como bate no goleiro que não defende pênalti, as pessoas comprariam essa ideia. As pessoas, a imprensa influencia, não é demérito falar isso para as pessoas. Ouvinte do Café, não se sinta ofendido. Eu já citei até aqui, acho que a Bárbara nem estava no programa, é até bom que hoje ela está. Isso é uma matéria que a gente estuda em jornalismo. Que é a teoria expositiva, né? Não adianta, é muito difícil você não assimilar aquilo que você assiste. É por isso que eu não gosto de rede social, que eu não assisto programa de baixo nível. Quer dizer, pra mim é baixo nível, cada um tem a sua... É que a gente também, Campos, a gente pode falar, né? Porque a gente é formado nisso, então a gente tá se criticando também. Sem dúvida, sem dúvida. O depoimento do Diogo é sensacional, Diogo. É o melhor depoimento que eu já vi você dar no Café com Velocidade. Te dou os parabéns, tô falando sem brincadeira. Te dou os parabéns, porque a gente não pode aceitar. Né? E você tá certo, a gente não pode aceitar, porque na medida em que a gente aceita, o automobilismo perde. Alguma voz tem que se levantar, mesmo que seja inútil. Algum ouvinte pode falar, mas o Café com Velocidade não vai mudar nada. Se a gente mudar a cabeça de um ouvinte, eu já estou satisfeito. Se a gente conseguir fazer, não é mudar a cabeça no mau sentido, tá, gente? É no sentido de fazer pensar, é no sentido de refletir. Pode concordar e pode discordar, mas refletir sobre o assunto, mudar a cabeça no sentido que eu quis dizer é ativar. Opa, peraí, ativei o modo pensamento, jogo de equipe. Tem gente que acha que está pedindo a palavra aqui, eu vou até deixar passar. Eu vou passar a palavra, falei errado. Mas antes, só colocar. Eu já ouvi, Diogo, narrador brasileiro, Raposo sabe quem eu estou me referindo, não vou citar o nome aqui, não precisa. Teve narrador brasileiro de uma corrida de DTM há muitos anos atrás, que achou um absurdo quando viu 2 Audis brigando um com o outro, se eu não estou enganado, em Lausitzring. Os Audis batendo porta com porta e o narrador brasileiro achando um absurdo, o comentarista, hoje narrador, achando um absurdo. Não é possível que a Audi permita uma coisa dessa? Então, na hora que a imprensa baixa a cabeça sobre isso, é muito grave. E aí a gente bate de frente quando a gente é chamado de saudosista, o Diogo. Se a gente lembrar de que o Mansell brigava com o Piquet, de que o Schumacher brigou com o Rio, se a gente lembrar de outras coisas, embora o Mansell e o Piquet são da mesma equipe, Schumacher e Rio não cabe muito bem. A gente é taxado de saudosista, porque a gente também é obrigado a conviver com aquele que pensa que o automobilismo nasceu no dia em que ele ligou a televisão pela primeira vez. Acho que tem alguém pedindo a palavra. Eu não estou com acesso ao chat aqui, travou tudo aqui, mas eu estou vendo a luzinha piscar. Acho que alguém está pedindo a palavra. Sim, eu pedi a palavra porque a gente não pode esquecer que esses pilotos levaram essa situação também, né? Não é legal para quem está acompanhando, não é legal para quem está assistindo, mas esses caras caçaram isso, gente. A gente não pode tirar também toda a culpa, eximir Pérez e Ocon do que está acontecendo, porque foi em Abu Dhabi, não, foi em Baku, foi em Spa e teve mais, né? Mas pelo menos nessas aí, prejuízos claros de pontos, assim, esses caras caçaram. Olha, não dá para deixar vocês
vocês não têm responsabilidade, vocês não conseguem fazer as coisas como tem que ser, se vocês não conseguem se respeitar na pista ao ponto de brigar sem estragar a corrida um do outro, infelizmente a gente vai ter que intervir. Não é o que eu gostaria de ver a briga, mas a gente não pode também esquecer o que aconteceu e eximir esses caras da culpa deles, não. Não, mas a gente comentou aqui, até eu falei que eles bateram, que ninguém quer que isso aconteça, porque se você bate numa pessoa de outra equipe ou da sua, é só mais bronca, é só mais prejuízo, é só mais situação ruim. Mas eu não vou por esse lado também, não. Ok, eles podem ter se batido, podem ter acontecido essas situações, mas, assim, tá ali na pista, tem chance de ultrapassar, não vai ultrapassar, porque pode ser que venha acontecer alguma coisa. É o famoso e se? E se bate? Mas e se ultrapassa? Então eu ainda não vou por esse lado, não, Raposo. Você fez aí, né, o inverso, jogou a discussão para o outro lado, mas eu ainda sou a favor da gente ter a disputa. Independente, eu entendo que é prejuízo para a equipe, mas eu não concordo. Eu acho que a gente não pode, Raposo. É interessante, você colocou a responsabilidade dos pilotos bem ponderado da sua parte. Mas eu acho que a gente não precisa ser 8 ou 80. Você não precisa proibir. Você pode até, eu já até falei isso aqui, você pode até suspender um piloto. Eu não sei se eu discordaria tanto de suspender um piloto, embora se a Force India suspender alguém, ela tem que pôr o Alfonso Thielis Jr., que é melhor correr com um carro só. Com todo respeito ao Thielis Jr., mas não tem a menor condição de ser piloto de Fórmula 1. Né? Diogo Gomes há de dar a opinião dele também. Não tem menor. Menor, mas não tem a mínima mesmo. Você fala assim, o Palmer, pelo menos ali ele arranhava. Os outros, nem esse que eu tô falando, nem isso. Então, Raposo, eu acho que isso aí é né? Tô tentando não falar em inglês aqui. Como é que eu traduzo o management? Alguém me ajuda aí. É fácil a tradução. Gerenciamento. É o Ron Dennis com o Senna e Prost. É o Frank Williams com o Piquet e Mansell. Não se esqueçam, não nos esqueçamos, que a Williams perdeu um campeonato em 86 porque não priorizou. Se tivesse priorizado, poderia ter sido campeão. Aí teve aquela última prova, Adelaide, estoura pneu de tudo bem, a corrida decisiva não teve o acaso, mas perdeu. O que aconteceu em 1987? Estavam lá Mansell e Piquet livres para brigar. E brigaram. E chegaram ao fim do campeonato, os dois com a mão na taça. Nesse ano a McLaren nem atrapalhou. Como atrapalhou em 86, quando o Prost foi lá e roubou o título. Então, o Raposo, o Diogo teve uma falha no sinal aqui, uma pena. Mas, enfim, você tem razão, os dois pilotos não podem ficar batendo. Mas você conversa, você senta e você cria, olha, não defende em tal curva, o cara colocou de lado, tome tal atitude, ou decida a sua posição até tal ponto da reta. Né? É claro que é o micromanage, né? É claro que é o manusear microscópico, né? Tentando fazer uma tradução aqui. É claro que isso é difícil de fazer. Mas, não sei o que você acha, Raposo, eu acho possível. Converse com os pilotos, senta numa sala. O Pérez deu uma entrevista depois na Itália, falando assim, olha, realmente o clima estava ruim, a gente não estava se olhando, a gente estava se encarando mesmo. Se sentasse antes e colocasse os dois para olhar olho no olho e falasse, qual que é o seu problema com esse cara aqui? Isso é uma coisa que a gente pode fazer até no café um dia. Qual que é o seu problema com essa figura aqui? Ah, o meu problema é esse. E qual é o seu problema com essa figura aqui? O meu problema é esse. Então, o que nós vamos fazer? E fica olhando para a cara dos dois, encara os dois pilotos. E aí, nós vamos fazer o quê? Nós vamos ficar batendo? Nós vamos ficar perdendo ponto? O que você sugere? Pergunta para o piloto, o que você sugere da gente fazer? Conversa, se dá para se manusear, mesmo que se chegue ao ponto de proibir um piloto de correr. Olha aqui, você fechou, na próxima você tá fora. Na próxima você tá fora, você não corre. Entendeu? É extremo, é chato, talvez reclamaríamos aqui, sim, mas é 880 demais. Proibir, para mim, é uma atitude em que perde o fã da Fórmula 1, aquele que paga ingresso e paga caro, aquele que acorda às 2 da manhã, aquele que acorda às 3. Não tem, a gente não pode vender a Fórmula 1 com esse tipo de defeito. Como é que a Fórmula 1 quer atrair novos fãs com esse tipo de defeito? Não pode. Você tem que priorizar o esporte. Você tem que priorizar pelo menos o que resta ali da essência esportiva e não matar. Eu concordo com você. Não pode deixar bater. Mas será que precisa chegar no extremo máximo extremo máximo? Estou parecendo um super narrador aqui, né? Será que precisa chegar na proibição? Não dá para fazer uma regra? Não dá para fazer uma certa rules of engagement, né? Regras de ataque para se corrigir? Eu acho que dá para se manusear.
Eu só acho que deve ter tido essa conversa depois de Baku, deve ter tido essas conversas depois de todos os... Teve outro, onde foi? Eu tô esquecendo, entre Baku e Spa Acho que teve outro. Canadá Toque também. foram dois, Raposo. Toque foram. Porque teve a tensão o no Canadá. onde tudo começou, mas não houve tensão, eles não bateram. Aí bateram no Baku e bateram na Bélgica. E tiveram um toque na largada na Hungria. Realmente eles batem na largada na Hungria. Mas era um monte de carro envolvido, não dava pra você apontar a culpa ali. Não, em momento algum, Bárbara, eu falei que eu sou a favor da ordem. Eu só tô falando que a gente não pode esquecer que esses caras provocaram hoje essa proibição. Porque fica parecendo que a Força Índia de birra tá... A Força Índia de birra encarou... Não é de birra, eles perderam pontos preciosos aí. Que agora tá bem à frente da Williams e acabou não fazendo tanta falta assim. Porque não chegaria em Red Bull e Ferrari mesmo. Mas vai que... Não, mas por isso que eu comentei que você fez o contraponto mesmo. Você mostrou um outro lado da história. Sim, válido. É válido, sim. É válido. Só acho que não precisa ir até lá, Raposo. Eles têm a culpa, mas a culpa deles não é do tamanho da punição. Eu acho que foram desproporcionais. Para resumir, eu acho que a punição foi desproporcional à culpa. O Rodrigo Vilela também escreve sobre esse assunto, né? Ele diz: o Pérez estava realmente mais rápido do que o Ocon? Fico com a impressão de que o Pérez estava fazendo um jogo psicológico para cima do Ocon. E isso pode azedar mais ainda a relação dos dois na equipe. Não sei. O jogo respondeu muito bem. Vai não, Rodrigo. Vai não, Rodrigo. Viraram cordeiros completamente. Só não voltando, né? Porque as duas perguntas se completam. Sobre o que o Raposo estava falando, eu acho que deve ter tido uma conversa nesse meio aí que deu esse ponto final. Porque, por exemplo, eu acho que o Pérez, aquele Pérez que a gente viu no Canadá, por exemplo, que se negou a abrir espaço, se negou a dar a posição, né? Quando a equipe falou, dei a posição lá pro Ocon, ele bateu o pé, não, eu tô mais rápido, eu vou tentar. Esse Pérez de agora, que a gente viu no Japão, ele falou, eu posso atacar a equipe? Não pode, segura sua posição. E ele se calou e ficou lá. Esse Pérez, se essa corrida fosse antes do Canadá, ou uma corrida depois do Canadá, talvez não, eu acho que não sei, não dá pra botar certeza, mas é muito provável que o Pérez teria feito algo como fez no Canadá. Simplesmente ignorar a equipe e fazer do jeito dele, mas de lá pra cá a coisa evoluiu de alguma maneira. Então, de lá pra cá, ver essas forcinhas tocando, eu acho, cara, eu acho que se eles entrarem lado a lado numa reta, eles vão ficar num ponto da pista e o outro no outro ponto da pista, o mais longe possível de se tocarem de qualquer maneira, porque acho que eles finalmente aprenderam que isso estava prejudicando a equipe e prejudicou eles, no final das contas. Porque, por exemplo, se chega uma posição em que o piloto vai estar muito mais rápido que o outro, ele não vai poder ultrapassar. Isso é uma equipe de meio de grid, com posição garantida, isso é pesado. É triste. Eu lembro da Ferrari 2012, que já era uma situação triste, mas era uma situação que ele tinha um Massa, que talvez foi a pior temporada do Massa na Fórmula 1, 2012, ou melhor, ele tá fazendo piores, né? 2011 rivaliza, hein? E se você quiser, 2013 também não foi lá essas coisas. Porque 2011 a Ferrari tinha um terceiro carro, né? Então a sexta colocação ele bateu o carimbo e era só dele. Em 2012 foi aquela temporada das mudanças, ele terminava até fora do top 10. Foi pontuar lá pra sétima rodada. E não se esqueça que em 2016 ele terminou atrás do Alonso de McLaren. É verdade. Então, eu perdi o ponto que eu tava falando. A gente foi falar do Massa, eu me perdi. Mas eu que puxei. Eu acho que o Pérez, com a visão deles hoje, é muito diferente daquela anteriormente. Então eu acho que mesmo que se eles estivessem livres pra briga hoje, não ia ter aquele tipo de contato, sabe, porque foi... Eu concordo com o Raposo. Teve uma conversa depois daquilo, Certeza, mas viu que não mostrou resultado. Depois da Bélgica, os pilotos viraram cordeiros. A primeira vez que eles estiveram na pista, agora, na primeira ordem de não segura sua posição, eles seguraram suas posições. Ambos os pilotos têm contrato pro próximo ano. Eles não têm que correr atrás de, poxa, tenho que segurar meu lugar, poxa, tenho que mostrar... E levam dinheiro, né, Gomes? Muito dinheiro. O Ocon leva somente a Mercedes para a equipe. Exatamente. Somente a Mercedes. Exatamente. Então, eles têm como peitar. Eles podem. Justamente. E não aconteceu e não vai acontecer. Não vai acontecer. Eu falei do Massa para lembrar de 2012, final da temporada de 2012, que você tinha um Alonso brigando, tentando correr atrás do título ainda, com o Vettel numa super Red Bull. E você tinha um Massa que... Eu lembro bem da corrida da Coreia, foi uma dessas corridas de madrugada, que o Massa ele veio mais rápido que o Alonso, e por alguma razão eu acompanhei essa na transmissão brasileira, e eles falaram assim, será que eles vão mandar a Ferrari vai mandar o Alonso, vai falar, olha, Alonso, o Felipe é mais rápido.
Obviamente que não, né? Só a transmissão brasileira para ter esse tipo de ilusão. Mas chegou na posição ali que o Massa ele vinha muito mais rápido e ele não podia passar. E o Massa ele chega a tirar o pé. Dá pra ver, com a câmera board que ele tira o pé. Ele vem, ele tira o pé, assim, 3 segundos antes da freada e vai frear depois. O Alonso abre um monte, depois o Massa vem, rema de novo, e aí depois 10 voltas ele tira o pé de novo, mais 3, 4 segundos e deixa o Alonso espalhar. Que foi uma situação ridícula. Mas ainda assim era uma situação, eu não aceito, mas era uma situação em que você tinha o Alonso tentando recuperar tudo quanto é jeito ponto pro Vettel e o Felipe na temporada em que ele tinha pontuado, sei lá, 3 corridas. Isso numa equipe já descaradamente se põe nessa posição ridícula de deixar os pilotos brigarem. Só que você pega isso, essa mesma coisa, e transmite para uma equipe que está fazendo um super campeonato, que não tem mais o que ganhar nem o que perder, e que é uma equipe de meio de grid, estabelecida ali, segura, com seus dois pilotos. Definida. Posição definida. Exatamente, é triste, cara. Enfim. É lamentável. O melhor dinheiro gasto da Fórmula 1, como diria Fábio Campos. É verdade. Mas ponto por euro. Pontuação por euro gasto é o melhor trabalho da Fórmula 1.